Brasilinas e brasileiros, agora prestem atenção, porque essa aqui é daquelas notícias que fazem Brasília entrar naquele modo clássico de filme de desastre. Sabe quando toca o alarme no Jurassic Park e ninguém sabe se corre, se esconde ou se finge que nada aconteceu? Pois é, porque o ministro do Supremo Taiaiá Federal, André Mendonça, autorizou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de ninguém menos que Fábio Luiz Lula da Silva, o famoso, o lendário, o hereditário Lulinha. Sim, o mesmo Lulinha que, segundo a versão oficial da história brasileira, saiu de monitor de zoológico para empresário bilionário mais rápido que personagem desbloqueado em videogame. A decisão foi tomada antes mesmo da sessão da CPI do INSS dessa quinta-feira, quando também foi aprovada a quebra dos sigilos bancário e fiscal do filho mais velho do presidente. Ou seja, quando o pessoal da CPI achou que estava dando o primeiro tiro, o Mendonça já tinha apertado o botão nuclear faz tempo. Mr. Whiskers, don't you dare! Plot twist digno de House of Cards. Mendonça é o relator das investigações sobre fraudes do INSS e autorizou as medidas a pedido da Polícia Federal ainda em janeiro. E detalhe importante, a decisão não foi divulgada porque o caso tramita sob sigilo. Traduzindo, enquanto Brasília estava discutindo narrativa, a investigação já estava andando silenciosamente. Igual o chefe final de videogame que você acha que derrotou e ele levanta com segunda barra de energia. Nas investigações, a Polícia Federal apontou citações a Lulinha nos desvios envolvendo descontos ilegais de aposentados e pensionistas do INSS. Aquele dinheiro suado da velhinha que compra remédio, aparentemente circulando em conversas muito interessantes. Segundo o Estadão, há indícios de que o filho do presidente teria atuado como sócio oculto de Antônio Camilo Antunes, o famosíssimo careca do INSS. Olha o nível do Bananil, nem parece operação policial. Parece elenco de filme do Guy Ritchie. Careca do INSS, sócio oculto, consultoria milionária. Só faltou o Jason Statham aparecer cobrando comissão. A defesa do Lulinha disse que ele nunca teve relação com o INSS e classificou tudo como ilações. Claro, no Bananil tudo começa como ilação. Depois vira coincidência. Depois vira narrativa. Depois vira delação. E quando você percebe, já virou série documental. Os investigadores dizem que ele foi mencionado em conversas de terceiros, mas ainda não há prova direta. Ou seja, estamos naquele estágio clássico da política brasileira chamado calma que ainda piora. A PF apura se teria existido uma sociedade oculta envolvendo uma amiga em comum, a empresária Roberta Luxinger, alvo de busca e apreensão. Ela firmou contrato de consultoria com o careca do INSS e recebeu R$1,5 milhão. Consultoria. Esse é o termo mais elegante da história da humanidade. No Bananil, consultoria significa qualquer coisa entre PowerPoint e apocalipse institucional. A defesa afirma que os negócios ficaram apenas em tratativas iniciais. Nunca prosperaram, nada foi celebrado, nada foi negociado. Basicamente, R$1,5 milhão evaporaram por amizade. Quem nunca recebeu R$1,5 milhão só para conversar, né? Amizade verdadeira é isso. E aí, chegamos ao momento maravilhoso. A CPI aprovou a quebra dos sigilos de Lulinha entre 2022 e janeiro de 2026. Resultado? Confusão, barraco, sessão interrompida. Porque política brasileira sem gritaria é igual filme da Marvel sem explosão. Não funciona. Eu realmente atingi o deputado, não vou mentir aqui. Em dezembro, a CPI tinha rejeitado convocar Lulinha após uma articulação do governo. Ou seja, tentaram segurar, tentaram travar, tentaram empurrar com a barriga. Mas o roteiro resolveu seguir outro caminho. E, como diria o ditado, cuidado com o que você deseja. Porque o próprio Lula disse: se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. E depois reforçou. Está feita a CPI. E qual é a orientação do governo?
investigue o que tiver que investigar. Rapaz, o universo ouviu e respondeu. Pedido aceito. Então, olha que ironia. A autorização judicial ocorreu justamente quando Lula começou a comentar publicamente o caso, dizendo que não tinha problema investigar o filhote. É tipo o personagem de filme de terror falando: Relaxa, não tem ninguém na casa. 5 segundos depois, a porta do porão abre sozinha. Parece que agora a PF vai ter prioridade sobre a CPMI. Isso mostra que Mendonça não está de braços cruzados diante da corrupção do Executivo. E fica a esperança que no caso ele mostre o mesmo entusiasmo com a corrupção do Judiciário. Porque combate à corrupção seletiva é igual dieta só de segunda-feira. Não funciona. Essa notícia também desmonta uma narrativa. Porque se a PF estivesse vazando tudo, o barraco monumental na Câmara hoje simplesmente não teria acontecido. Ninguém entra em pânico por algo combinado. E, pelo visto, não adiantou a ala petista ir de joelhos chorando e implorar para o Alcolumbre, esse homem tão sério. E o mais engraçado, para quem dizia não ter medo, Lula e sua turma estão mais perdidos que cachorro em dia de mudança. Aquela energia de quem abriu o extrato bancário errado. A decisão pegou ministros do Palácio do Assalto, digo Planalto, completamente de surpresa. Nos bastidores, auxiliares juram que não sabiam de nada. Nada, zero, nadinha. O que, convenhamos, é sempre o começo de toda a crise política brasileira. O senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados enquanto diretores da Petrobras? Não. Interlocutores de Lula correram para a Polícia Federal. Vocês sabem disso? A PF respondeu: não. Aí correram para o Supremo e lá veio a confirmação. Mendonça autorizou sim. Imagina o silêncio nessa hora. Clima de final de Titanic. Só faltou o violino. Assessores concluíram: se houve quebra de sigilo, então ele é oficialmente investigado. Porque a STF não quebra sigilo por curiosidade, não é Google. Aliados já falam em mudar estratégia jurídica e política. Traduzindo, modo contenção de danos ativado. Mas, segundo ministros do governo, o estrago do STF seria menor que o da CPMI. Porque comissão parlamentar é espetáculo público e político teme duas coisas: investigação e câmera ligada. Pois é, a coisa é grave. Os petistas estão desesperados. E se eles estão assim, a assessoria de imprensa não oficial deles, a Globo News, também entrou em colapso emocional. A apresentadora e assistente de palco do Lula, Andréa Sadi, aquela que só pula com a perna esquerda, estava visivelmente abalada ao dar a notícia. Tem uma notícia aqui, acabei de checar com o Márcio Falcão, meu colega lá de Brasília, uma notícia vinda do Supremo, da polícia, envolvendo toda essa confusão que a gente está acompanhando das investigações lá na CPI do INSS e, no caso, no escândalo das fraudes no INSS. O ministro André Mendonça, que é o relator dessas fraudes, autorizou a quebra de sigilo de Lulinha. A Polícia Federal fez o pedido e o ministro relator André Mendonça autorizou essa quebra de sigilo. Só para a gente lembrar, a gente viu hoje essa confusão toda na CPI. Isso é uma coisa, a outra coisa é a investigação que está correndo no Supremo. Essa investigação tem um relator, o relator é André Mendonça, então ele autorizou a quebra de sigilo de um dos filhos do presidente, o Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva, nesse caso, Otávio. Quase que ela meteu um infelizmente no meio da notícia. A Sadi tá com cara de choro ou impressão minha? Parece anúncio de velório. Alguém socorre essa blogueira, parece que ela vai ter um mal súbito ao vivo. Misericórdia. Eu pensei que era tragédia nacional quando eu vi. A cara de velório não falha nunca. A expressão dela é aquela frustração de quem percebe: Meu Deus, investi minha carreira inteira nisso. Por que eu fui colocar meu futuro nas mãos dessa gente? Imagina a vergonha. Anos defendendo, escândalo atrás de escândalo. E agora, isso. A tristeza na divulgação chega a ser constrangedora. A Globo News parecia transmissão pós-rebaixamento. Mas vamos lá, pessoal.
Ânimo aí, tudo melhorou. O povo tá comendo picanha, não tá? O pobre tá lotando o aeroporto, não tá? Os impostos caíram, a corrupção acabou, o Lula lidera as pesquisas, a audiência da Globo News tá bombando. Viva! Ninguém acreditando, nem enquanto lê o teleprompter. Quem diria que o filho do patrão de 9 dedos também apareceria em rolos, né? Porque, como diz a sabedoria popular, laranja não nasce em abacateiro. E aí vem Malu Gaspar dizendo: o STF, que costumava resolver tudo para o governo, tá sem força. O Supremo, que costumava ser um esteio para o governo, resolvendo ali as questões que o governo não conseguia resolver no Congresso, não está com força para resolver coisa alguma. Eles estão imersos ali numa crise interna. Existe uma desconfiança no Supremo em relação ao governo, porque muita gente, não só no Congresso, mas no Supremo também, a gente viu inclusive isso na reunião, no relato da reunião dos ministros que vazou. Existiu uma mudança importante que levou a situação a ficar como ela está agora, que foi a troca de relator. Você ter hoje o André Mendonça relatando o caso do Master e o caso do INSS, sendo André Mendonça um ministro indicado pelo Bolsonaro, com toda essa história que nós temos que foi boicotado claramente, com força pelo Alcolumbre, então não é uma pessoa que deva nada ao Congresso, isso estressou o Congresso, estressou Brasília de uma forma muito sensível. Então você tem, e até mesmo esse movimento da oposição na CPI, eu vejo como eles retomaram o fôlego, porque eles vinham perdendo todos os requerimentos na CPI. Foi uma surpresa para todo mundo, porque até o que a gente sabia até hoje é que havia um acordo entre o Alcolumbre e o Centrão com o Lulinha, com a base do governo, para barrar, de um lado, os requerimentos do Lulinha, de outro lado, os requerimentos que diziam respeito a um assessor do Davi Alcolumbre, que também tinha relação com o careca do INSS. Tinha um acordo ali, que estava blindando todos os requerimentos. Então, foi uma surpresa para todo mundo também essa votação. E aí, quando a gente conversa com o pessoal no Senado, eles dizem que o governo comeu bola por autoconfiança, por excesso de confiança. Ganhou essa primeira votação com 18 votos, acabou descuidando ali, perdeu a segunda. Isso é relativo, você tem argumento para todo lado e o regimento do Senado, o Congresso, a gente que cobre isso sabe, dá para você achar qualquer posição ali, o Alcolumbre vai decidir. E aí, só para fazer uma última observação, já que você falou que em Brasília a gente está... vacas que não reconhecem bezerro, barata voa, seja qual for a expressão que você quiser usar. O Alcolumbre está com 3 questões importantes do governo para decidir, que são centrais, fundamentais para o presidente Lula. Uma é encaminhar a indicação do Jorge Messias para ministro do Supremo. Outra é essa questão que o Camarote citou, uma troca ali. Eu veto a dosimetria e os bolsonaristas abrem mão da CPI do Master. Ele tem que resolver isso. E agora uma terceira coisa, que é a questão do Lulinha. Se ele autoriza, né, a quebra de sigilo do Lulinha ou não. E aí, bom, vai ter judicialização e tal, se ele não autorizar. Mas ele vai ter que escolher. Não dá para o Alcolumbre escolher dar 3 vitórias para o governo, num momento como esse. Ele vai ter que escolher o que ele vai dar e o que ele não vai dar. E aí, essa é uma escolha que o Alcolumbre vai ter que fazer com base em todo esse contexto. Amapá, Polícia Federal, ele também acha que a Polícia Federal está atrás dele. Todo mundo acha que o Lula manda na Polícia Federal. Ele mandando ou não interessa como isso é lido. O que a gente... Ela tá certa, porque André Mendonça não deve nada ao Congresso, nem ao Alcolumbre. E o acordão para blindagem não funcionou. Game over. O ministro pode fazer história ao demonstrar que não concorda com a corrupção, diante da qual tantos outros permanecem omissos. E olha que ironia maravilhosa da política brasileira. Os maiores escândalos do PT nas mãos de um ministro descrito como terrivelmente evangélico. Parece até roteiro bíblico. As mãos de Deus descendo sobre Brasília, igual as latas em conserva do desfile da Acadêmicos de Niterói, que também acabou rebaixada. Porque, no Bananil, até a alegoria profética vira spoiler político. Fica a lição. Quando Lula disse, investigue o que tiver que investigar, talvez ele só não imaginasse que alguém realmente ia investigar. No fim das contas, a tristeza da Andréa Sagui esconde que o problema nunca foi o filho do patrão aprontar. O problema é quando chega a auditoria
e descobre que o moleque não estava só quebrando o grampeador, estava mexendo no caixa da empresa.